porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sejam muito bem-vindos a mais um devocional do Mova-se. Eu espero que você esteja curtindo, favoritando, comentando aqui, que hoje o assunto é sobre a vestimenta de um soldado. Você está revestido com toda a armadura de Deus? Deus providenciou tudo o que você precisa para lutar, enfrentar com sucesso o seu inimigo, resistir a ele e principalmente derrotá-lo. Porém, você precisa fazer uma escolha de obedecer ou ignorar o comando que Deus te deu de tomar uma armadura espiritual, se revestir, acordar cedo, pegar no guarda-roupa e colocar ela para que realmente você esteja um escudo, um cumprimento total hoje, para que você consiga ter sucesso contra um inimigo que busca todas as oportunidades para destruí-lo. Então, essa escolha depende de você. Então, o que você vai fazer? Obedecer ou ignorar? E aí eu trago para você, na luz da palavra de hoje, a carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 11, que fala assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, não apenas uma parte delas, mas de toda ela, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ou seja, quando Deus nos dá a instrução, nós saímos da esfera de criatura de Deus, aceitando Jesus, nos tornamos filhos de Deus, proclamadores, da palavra, adoradores e intercessores. Nós assumimos um papel também de embaixadores de Cristo, podendo exercer autoridade e sinais que vão operar aqueles que creem, segundo o que a instrução que Jesus deixou lá para os discípulos, que hoje se transmite à igreja, que somos nós. E dentro de um processo, de uma trajetória de vida cristã, além dessa autoridade e esses sinais nos acompanharem, Deus nos fala na carta aos Efésios sobre a guerra espiritual e sobre os recursos que Ele nos dá como bons soldados, Então, quando a gente fala de revestirmos dessa armadura, Deus está falando a alegoria que Paulo usou ali, como um soldado romano vestido com toda a armadura da cabeça aos pés. E essa armadura, normalmente o básico que um soldado romano utilizava era o cinturão, a couraça, as caneleiras e calçados, o escudo, o capacete e a lança. Então o cinturão muitas vezes ele estava ligado à verdade, que é a palavra de Deus. A couraça, que seria a justiça, que defende o coração, os órgãos centrais. As caneleiras, ela protege os pés, Então ele fala que os pés da preparação do evangelho. Então ela protege os membros inferiores, Defende contra golpes, fraturas, machucaduras, raspões. E a questão dos calçados, ele faz toda essa questão de realmente a gente poder estar firmado na palavra. E todo o calçado também do soldado romano, a gente vai descrever toda essa armadura, ele traz justamente algumas características, O capacete, ele protege contra os ataques mentais do inimigo, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é uma palavra para que você enfrente teu inimigo de frente a frente. A gente vai gravar um outro vídeo, falar sobre as características dessa espada, que é chamada machaira, que era uma espada de 2 gumes, de frente a frente, para que você pudesse combater o inimigo frente a frente. Então, justamente através de uma palavra revelada, uma palavra inspirada, E a lança, ele não menciona na palavra aqui, no versículo, nessa descrição da arma espiritual, mas ele fala lá no versículo 18, que ele fala, orando todo o tempo com a lança da oração. Então significa que a capacidade de golpear o inimigo à distância, paralisar o ataque ou as tentativas do nosso inimigo se aproximar. Então, o soldado romano, em toda essa estrutura que a gente está falando, Paulo ele conseguia enxergar com um enorme peitoral, os brutais sapatos, com os cravos nas solas, com um enorme escudo com um comprimento total, com uma lança longa, de modo a ser lançada à distância para atacar o inimigo, para atingir esse inimigo de longe. Então todas essas características que nós estamos mencionando aqui hoje e conversando, ele nos traz à luz da palavra justamente esses elementos que fazem com que nós tenhamos autoridade. Porém essa armadura, quando nós recebemos, nós temos que decidir vesti-la
todos os dias. Então o cinturão era a parte central do armamento, que mantinha todo lugar, né? A gente fala o cinturão é o cinto, na verdade, né? Então ele fala assim que em outras partes da armadura, que o crente ele é equipado com o cinturão da verdade. Então ele refere-se à palavra de Deus. A couraça defendia o coração, os órgãos centrais, né? As caneleiras e os calçados, conforme eu já mencionei. O escudo, ele tinha uma característica específica que além dele ter um formato de uma porta, ele era recoberto com couro e também lubrificado pelos soldados para que o escudo ele deslizasse, né? Para que se ele caísse no chão, ele fosse atacado por dardos inflamados, né? Esse escudo ele poderia apagar esses dardos aí do maligno que fala. Então, escudo da fé, né? O capacete do soldado romano era feito de bronze, algum tipo de metal que era especialmente ajustado no formato da cabeça, protegendo assim contra ferimentos mortais causados por flechas, espadas, machados, né? Então Paulo ele proclama as boas novas do evangelho, falando sobre justamente para proteger contra os ataques mentais do inimigo. Por isso que ele fala que é o capacete da salvação. E a espada, ela é uma espada semelhante a uma adaga, né? Então ela era destinada a usar uma batalha de curta distância, ou seja, era absolutamente indispensável a capacidade de atacar, vencer a curta distância, era absolutamente indispensável para todo soldado ele construir aí realmente uma estrutura de autoridade, né? Para aquele momento que ele fosse afrontado, ele tivesse uma arma específica. E essa arma específica, ele fala que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa espada, ela era especialmente despertada no nosso íntimo hoje, nos momentos que nós estamos no combate a curta distância contra o nosso inimigo. E a lança do soldado romano é a capacidade de golpear o inimigo à distância. Então, porém, nenhum soldado romano ele seria pego hoje sem a sua lança. Então Paulo ele não menciona aqui no texto especificamente, lá no versículo 18 ele fala, orando o tempo todo com a lança da oração. Então cada crente é capaz de atacar o inimigo a certa distância, afligindo contra danos, e qualquer tentativa será paralisado e principalmente vai ser à distância. Então toda essa parte onde que Deus mostra aquela questão que você identifica, enxerga essa autoridade, essa capacidade de resistir ao nosso inimigo, Deus nos traz a parte da palavra algumas perguntas que a gente pode refletir e realmente tomar posse em relação a quem nós somos perante Deus, a autoridade que nós temos aí quando nós nos posicionamos pelas armas de guerra espiritual e assumimos aí os recursos que Deus já entregou a cada um de nós, né? 3 perguntas. Quanto tempo faz que você dedicou um tempo a parar e refletir sobre todo o armamento que Deus providenciou para você se defender do ataque do inimigo e atacá-lo? Você dedicou um tempo a estudar profundamente as armas espirituais que Deus lhe forneceu sobrenaturalmente? Em caso afirmativo, outros passos que você pode dar, outros livros que você pode ler para se familiarizar melhor sobre esse assunto? Ao ler a Pedra Preciosa de hoje, o nosso devocional de hoje, você aprendeu que nunca havia se dado conta, após pensar nessa pergunta e encontrar resposta, por que não compartilhar com outra pessoa hoje? Então, nós recebemos uma armadura de Deus e tudo o que necessitamos para combater com sucesso forças opositoras. Nada nos falta. Amém? Então eu declaro sobre esse dia, para que Deus nos dê à luz dessa palavra autoridade, para que nós possamos realmente nos posicionar pelas armas e combater o nosso inimigo com a força espiritual. Amém? Vamos orar? Senhor, como posso te agradecer, Pai, suficientemente, Pai, por me fornecer tudo o que necessito para enfrentar com sucesso, Pai, todo ataque do diabo que ele tem tentado fazer contra a minha vida. Eu te agradeço por me armar o suficiente, Pai, com equipamentos de tipos de armas espirituais, Pai,
para que tu nos forneceste, Pai, para que eu possa ficar firme, confiante, Senhor, para que eu seja capaz de suportar todos os ataques, expulsar o inimigo e vencer todas as batalhas. Sem ti, Senhor, isso não seria possível, Pai, mas com o teu poder, com as tuas armas, Pai, que tu me forneceste, eu estou amplamente abastecido com tudo que necessito para expulsar o meu inimigo do meu caminho e da minha vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha autoridade para combater o seu inimigo, em nome de Jesus. Mova-se!